abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. João, capítulo 4, versículo 25. Hoje nós vamos falar sobre o Messias, sobre o reino de Deus. João 4, 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra, que o Senhor possa preparar os nossos corações e que possamos receber a tua palavra misturada com a fé. Dai-nos entendimento, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nessa conversa, nesse diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, nós já começamos a entender que o povo de Deus, os judeus, eles tinham uma expectativa sobre a vinda do Messias. Eles aguardavam o Messias de uma maneira equivocada. É claro que havia uma promessa de que o Messias viria, e eles criam nessa promessa. Quando em Deuteronômio, quando Moisés escreveu no capítulo 18, versículo 15, diz: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Estava falando sobre o Messias. A Escritura deixa claro que eles nutriam essa expectativa com relação ao Messias. A expectativa era que o Cristo viesse e que seria um homem, filho de Davi. Lembra o cego de Jericó, quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, né? Então eles tinham certeza que seria da descendência de Davi, que seria herdeiro de Davi e que estabeleceria o seu reino. Eles esperavam o Messias, que era um homem com autoridade, que era um homem com influência, e que era um homem que assumiria o poder e que libertaria eles, né? Ora, se nós vermos a história de Israel, nós vamos ver que metade da criação do Estado de Israel, eles sofreram. Eles foram oprimidos por vários povos. Tiveram momentos bons, mas momentos ruins. Então eles aguardavam o Messias, acreditando que esse Messias viria, e esse Messias estabelecia ali o seu trono, reinaria sobre eles e livraria eles de todos os seus inimigos. Bom, é necessário entender uma coisa. Eles estavam vivendo, na época de Jesus, sob a opressão do Império Romano. Pensa comigo, o Império Romano era um império opressor, de uma tal maneira que cobravam impostos deles altíssimos, e ainda usavam os próprios judeus para arrecadar os impostos. Lembra que eles detestavam, que eles odiavam os cobradores de impostos, porque eram judeus, eram irmãos deles, mas os romanos usavam os próprios judeus para cobrar impostos. É claro que eles defraudavam na maioria deles, mas os romanos não queriam saber. Os romanos oprimiam o povo com seus impostos, com seu exército. Muitas das vezes queimavam vilas, queimavam cidades e culpavam eles e oprimiam eles. A Bíblia chega a nos mostrar que a opressão era tão grande que quando Jesus começou a ensinar a eles sobre o reino de Deus, eles falaram: não, esse não pode ser o Messias, porque nós estamos aguardando um que venha nos livrar da opressão desse exército, desse poder dos romanos, que está oprimindo nós, que está
abusando de nossas mulheres, nossas crianças, nosso trabalho, recolhendo todo o nosso lucro. Jesus, lá em Mateus, ele começa a pregar e fala assim: olha, se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas, não é? Se alguém te bater numa face, vira outra, não é? Olha, você, olho por olho, dente por dente. Não, Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, que era diferente do reino que eles estavam, da expectativa que eles estavam sobre o Messias, que era equivocada. E Jesus começa a dizer: olha, se pedir uma milha, ande duas, porque os romanos faziam isso. Eles faziam essas opressões ao povo, e faziam alguns deles carregar peso para eles, né? Zombarem deles, e eles falam: nós estamos aguardando um que vem nos libertar. E esse Jesus, que é o Cristo, que fala que é o Messias, ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Se pedir para andar uma milha, para andar duas, se bater na face direita, vira à esquerda e vice-versa. Ora, Jesus não atende às expectativas dos judeus. Irmãos, quando Jesus começou a reinar, começou a pregar, qual foi a primeira palavra de Jesus? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu disse para o Dinho que eu estava pensando nele quando eu estava meditando nessa mensagem aqui. Às vezes nós estamos com a mesma expectativa errada em Jesus. O reino dele não é deste mundo. Quando ele chegou para Pilatos, Pilatos interroga ele e fala: és tu o rei dos judeus? Tu dizes de tu mesmo ou você ouviu falar? Se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria ao Pai, ele mandaria, os seus anjos me libertariam. Jesus estava ensinando. Olha que ele ficou 3 anos e meio e mais 40 dias depois da sua ressurreição, ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Ele ensinou que ele morreria, que ele ressuscitaria ao 3º dia. E o que eles falaram? Não, de jeito nenhum, o Senhor não vai morrer não, né? Longe de ti que o Senhor vai morrer. Mas foi para isso que ele veio. Jesus não se encaixava no molde deles. Eles esperavam o Messias guerreiro, que com cetro, com guerra, com força, governasse sobre o seu povo e libertasse ele das opressões. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles começaram a ver diferença em Jesus, mas eles não entenderam que ele veio não para cumprir a expectativa dele, mas para estabelecer o reino dele, sim, o governo dele, sim, dentro de nós. Amém. E veja que os discípulos não entenderam isso quando Jesus falou sobre o reino. Quando Jesus falou: olha, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei novamente, para que aonde eu estou, estejais vós também. Mas eles não estavam entendendo sobre o reino de Deus. E dizem alguns comentaristas algo até interessante. Diz que Judas, quando entregou Jesus, diz que ele não queria que Jesus morresse, mas ele pensava assim: ó, ele faz milagres, ele ressuscita mortos, ninguém consegue argumentar com ele, então eu vou entregar ele ali aos principais sacerdotes, ali às autoridades, e aí então ele vai romper e vai fazer aquilo que o Messias... Não foi para isso que ele veio. E muitas das vezes nós estamos com as mesmas expectativas, irmãos. Nós queremos que Deus estabeleça o seu reino em nosso país, né? Estabeleça o seu reino sobre o mundo. Não, irmãos. O reino de Deus se estabeleceu em nós no dia que nós entregamos nossa vida a Cristo. Ele passou a reinar e a governar sobre nós, e passamos a ser cidadão dos céus. E João viu, e não foi historinha não, ele viu Jerusalém, a nova Jerusalém. Nós vamos estar lá como o Senhor. Ele falou: eu vou vir buscar vocês, o meu reino é eterno, sim,
o meu reino é eterno, vocês vão viver eternamente, mas não é dessa maneira que vocês estão pensando. Quando nós anunciamos Cristo, nós estamos anunciando o reino de Deus, irmãos. Essa é a nossa viva esperança. E Jesus ficou 3 anos com ele, 40 dias depois da ressurreição, anunciando a ele sobre o reino de Deus. E sabe o que eles falaram? Olha aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha a incompreensão. Alguém pode ler para mim? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A última pergunta. Eles poderiam perguntar tanta coisa. Olha o que é a mentalidade deles. Senhor, o Senhor vai restaurar? Olha, Jesus ficou tanto tempo ensinando sobre o reino dele. Sim. E agora eles não tinham entendido ainda. E agora eles fazem mais uma pergunta: Senhor, o Senhor é nesse tempo, é agora que o Senhor vai? Lembra quando Jesus foi preso lá no jardim? Pedro já pegou a espada e já achou: é agora que vai haver uma revolução. Porque, irmãos, a Bíblia nos diz que os judeus, por tradição de passar por sofrimento, sempre se levantavam pessoas para granjear outras pessoas e usar como massa de manobra, dizendo que era o libertador. Alguns se faziam passar pelo Messias. Vejam só, vamos abrir aqui em Atos dos Apóstolos para os irmãos verem. Atos capítulo 5, versículo 34 a 39. Olha quantas pessoas, alguns dos que se levantaram com essa mentalidade sobre o reino de Deus equivocado. Atos 5, do 34 a 39. Quem pode ler, por favor? Levantando-se ao conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo, mandou para que o povo levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque esses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos o qual foi morto deram ouvidos, porque foram dispersos e reduzidos a nada. 37. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileano, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Veja só, levaram os discípulos ali para o Sinédrio. Eles queriam prender os discípulos, né? Queriam acabar com os discípulos, ameaçando eles. Aí Gamaliel, um homem sábio, um homem temente a Deus, falou: olha, já se levantou várias pessoas, e aqui eu destaco alguns, porque se levantaram outros. Lembra da revolta dos Macabeus? Não é? É uma história que aconteceu. Então sempre se levantavam pessoas querendo estabelecer o reino de Deus da forma deles. Irmão, para estabelecer o reino de Deus é falar sobre Jesus Cristo. Amém. É falar sobre a palavra da salvação, que é Cristo, o Evangelho, que é boas novas. Assim se estabelece o reino de Deus. Pedro chegou a dizer: nós somos peregrinos, somos forasteiros, mas nós temos uma pátria celestial, somos cidadãos dos céus, irmãos. E aqui se levanta aqui o Teudas e o Judas, o Galileu, e reúne uma multidão. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem pessoas em nosso país fazendo a mesma coisa, reunindo multidão. Não, porque não pode. Irmãos, nós temos que deixar as coisas desse mundo, porque aquele que vem virá. Aquele que estabeleceu o seu reino é eterno, e o seu reino está aqui, ó. Cristo em nós, esperança da glória. O nosso reino não é daqui, porque nós pertencemos fomos comprados para esse reino, e nós temos a promessa. Mas muitos têm se levantado e achando que é o Salvador, ou querendo tomar o lugar de Deus, ou querendo ser o Messias, e anunciando: nós não temos que fazer isso, porque nós temos que lutar. Irmão, nenhum momento
você vai ver Cristo lutando, ou brigando com espada, ou fazendo motim, ou alguma coisa. Não. Ele falava sobre o reino eterno. Ele falava sobre o reino de Deus, mas da forma de Deus. É eterno. Esse mundo jaz no maligno. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Embora nós moramos no país, nós somos cidadão brasileiro, devemos amar essa pátria e honrar, mas somos peregrinos aqui, irmãos. Não é por força, não é por violência que não, mas é pela fé, pela perseverança no nosso Cristo, aquele sim que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai e vem buscar o seu povo para estar com ele no seu reino. Veja, irmãos, que já havia esses motins dessas pessoas aqui. Então a mentalidade dos judeus era essa. Era uma expectativa errada no Messias, que ele viria libertar eles. Veja quando levaram Jesus para Pilatos. Olha a mentalidade dos religiosos da época. Eles falaram assim para Pilatos: olha, esse aqui, ele faz motim, esse aqui é um revolucionário, esse aqui prega contra César, sendo que era mentira. Jesus falou assim, ó: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o reino daqui vocês vão obedecer, mas a Deus também vocês vão obedecer. E aí eles levam e falam assim, aí Pilatos fala: eu não vejo nesse homem crime nenhum. Aí eles pegam e cutucam Pilatos e falam assim: ah, então você não é amigo de César, porque esse daqui está pregando contra César. E aí Pilatos pega então e coloca Barrabás. Quem era Barrabás? Eu fiquei assustado, porque até então não tinha prestado atenção quem era Barrabás. Barrabás, sim, era um homem que havia cometido rebelião. Barrabás, sim, era um homem que havia cometido coisas contra o Império Romano. E nesse motim que ele fez, nessa violência que ele fez, ele mata um homem. Veja só aqui a Bíblia. Alguém pode ler para mim aqui? Lucas, capítulo 23, versículo 17 e o 18. Olha só quem era Barrabás, irmãos. Lucas 23, 17 e 18. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão chamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. 19. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Amém. Sedição, sabe o que é sedição? Rebelião, revolta com massa, política contra a segurança de um país. Barrabás, sim, era um líder revolucionário, por isso que ele foi preso. E nessa revolução, nesse motim, ele mata uma pessoa. E aqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus pertenciam a esse grupo também. Agora então Pilatos fala assim: ah, então vamos ver, coloca Barrabás. Esse sim é contra o Império Romano. Esse não vejo nele crime algum. Mas para surpresa de Pilatos, para se cumprir a palavra de Deus, eles escolhem Barrabás. Quer dizer, eles não estavam nem aí, na verdade, quem era, quem não era. O que eles queriam era tentar calar Jesus. Eles se decepcionaram sobre o Messias, porque eles não aceitaram esse tipo de Messias. E tem muita gente da mesma forma, que é um Messias revolucionário, que é um Messias que liberta. Ele liberta, irmãos, mas não é da forma que nós pensamos. Ele liberta da escravidão do pecado. Ele liberta da escravidão do diabo. Isso arma nenhuma, irmãos. Ele nos libertou, Ele nos transformou, somos livres agora. Mas é segundo o reino dele. E veja só, eles escolhem um líder revolucionário, dizendo que eles estavam contra César, na verdade favorecendo César, sendo que eles estavam contra César. Jesus escolheu 12 homens, irmãos, e nesses 12 homens, ele escolhe Mateus, o publicano, ele escolhe Simão, o zelote. Eu fui pesquisar quem eram os zelotes.
Zelotes, irmãos, também era um grupo terrível, era um grupo que era contra ali os romanos, era um grupo fundado por judeus galileus que estavam em guerra, praticavam o terrorismo, e Jesus escolhe 12 homens diferentes, e começa a trabalhar na vida deles, e ensinar sobre o reino de Deus, para que eles aprendessem que o reino de Deus não era essa violência, não era ser um revolucionário tentando libertar o país, não. Jesus estava ensinando sobre o seu reino, é um reino de justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não vem com aparência visível. Jesus ensinou isso para os apóstolos. O trono de Deus é verdade, o trono de Deus é um trono eterno, para sempre. Salmo 45:6, o seu cetro de justiça é um cetro de equidade, é um cetro de permanência eternamente. O reino de Deus, irmãos, é onde Jesus é rei. Ele é rei. Estamos no reino de Deus porque Ele é nosso rei. Pertencemos ao reino porque Ele é o nosso rei. O reino de Deus é espiritual, domina sobre tudo. O reino de Deus começa agora dentro do coração de cada um que aceitou a Cristo como seu Salvador. Por isso Deus enviou Jesus para estabelecer o seu reino através da sua morte e ressurreição. Quem aceita Jesus como seu Salvador, deixa de pertencer ao reino das trevas e passa a ser um cidadão do reino dos céus. Lembra na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Quando Jesus começou a pregar, ele pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Marcos, quando Jesus viu isso, ele ficou indignado, vendo as crianças serem impedidas. Jesus falou assim: deixa eles virem após mim, porque o reino de Deus é como uma criança. Olha só que maravilha. Em João 3,3 diz Jesus: na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o reino, irmãos. Nós nascemos de novo, somos cidadãos dos céus. Quando um dos discípulos falou assim: Senhor, deixa-me sepultar meu pai, ele falou: vai, mas deixa os mortos sepultar os seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. Nós somos anunciadores do reino de Deus, irmãos. Não é com espada, não é com lança, não é com motim, não é com revolucionismo, não é com desobediência às autoridades, não, mas é anunciando a verdade de Cristo, que liberta o homem do poder das trevas, do reino das trevas, transportando para o reino da luz do seu Filho. O reino de Deus, irmãos, quando foi interrogado sobre o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus, ele é eterno, ele é eterno. Agora, quem herdará o reino de Deus? 1 Coríntios 6 diz assim, irmãos: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram algum de vós, mas agora vós foram lavados, fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Santo Espírito do nosso Deus. E sabemos que as obras da carne, elas são contra o reino de Deus, irmãos. E quem pratica essas obras, diz a Bíblia, e coisa semelhante a essa, não herdarão o reino de Deus. Deus escolheu, em Tiago diz: ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam. Nós temos um reino prometido a nós, irmãos. O reino de Deus durará para todo sempre. E Daniel escreve isso, ele fala: na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino, o reino de Cristo, ele permanecerá, durará para sempre. Não vamos perder o foco nesse reino, irmãos.
pregar o evangelho do reino e anunciar as boas novas de Cristo, do seu governo sobre a vida do homem, e apresentar Jesus Cristo como Senhor e Rei. Aleluia! É anunciar o reino de Deus que é eterno. Os judeus perderam uma grande oportunidade por criarem expectativas erradas, criarem expectativas totalmente diferentes daquelas de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os planos de Deus não são os nossos planos, irmãos, e devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender mais sobre o reino de Deus. Estamos de passagem aqui. Diz a Bíblia que devemos amar e honrar as nossas autoridades, orar pelo nosso país, queremos que ele vá bem, queremos que ele prospere, mas não vamos colocar o nosso coração aqui, porque nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria está nos céus. O reino de Deus foi estabelecido para nós, porque nós recebemos Cristo como Senhor, e Ele diz, é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, irmãos. O reino dos céus é diferente daquilo que nós às vezes imaginamos, ou queremos um Cristo que só resolva os nossos problemas, queremos um Cristo que só resolva as nossas situações e nos prospere nessa vida. É claro que Ele é maravilhoso, faz muito mais que isso, mas Ele quer implantar o seu reino, o seu domínio. Ele quer ser rei, Ele quer ser Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E quando Ele é rei, quando Ele é Senhor sobre a nossa vida, irmãos, nós entendemos mais sobre o seu reino. E aliás, está em nosso coração o desejo de ir logo para esse reino, irmão, porque lá é equidade, lá há justiça, lá sim, irmãos, lá é a justiça. Jesus, quando estava falando sobre o sermão do Monte das Oliveiras, ele falou muito sobre o reino de Deus, irmãos, é maravilhoso. João falou muito sobre o reino de Deus também, ali em Apocalipse, é maravilhoso, irmãos. Devemos ter saudade desse reino, querer ir por esse reino, desejoso para ir para esse reino, como Paulo, ele falou, agora sim, agora só me resta uma coisa, quer dizer, eu quero ir para lá, porque lá sim, Ele me dará uma coroa, uma recompensa, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o reino de Deus possa ser anunciado e conhecido nessa terra por cada um de nós aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra, que possamos entender mais sobre o teu reino, Senhor, entender mais sobre os teus propósitos e anunciar esse reino às pessoas que ainda andam nas trevas, no reino das trevas, e que possam ver a sua maravilhosa luz. Te louvamos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus.